Eu tentei formular de maneira pretensiosa o que eu chamei aqui de teorias prevalentes. E eu peguei a ideia da teoria X e Y, que tem como propósito não estabelecer valores, não dar peso, não criar uma palavra que seja um adjetivo que pudesse sinalizar ali o bom, o ruim, o mal, o ideal, o adequado e o inadequado. Eu resolvi pegar tudo aquilo que eu leio e vejo e sinto e percebo e pratico, que pode ter relação com essa ideia de merecer. Eu dividi essas questões em 3 grandes blocos. Então, em 3 grandes blocos. O primeiro bloco eu chamei de teoria prevalente Y, ou seja, uma teoria prevalente, um determinado modo de ser prevalente sobre meritocracia, e eu chamei isso de Y. E chamei um outro bloco de X. E chamei um outro bloco de Z. Então, eu tentei desenvolver uns construtos, é o que a gente chama na ciência, quando a gente, a partir de alguns elementos, consegue, ou tenta pelo menos dar forma, ou tenta dar um formato. Então, na ausência de algo mais tangível, mais concreto, sobre a ideia de meritocracia no ambiente organizacional e no contexto da gestão de recursos humanos, eu tentei capturar o que havia de mais positivo, e eu trouxe aqui um texto mais longo. Eu não gosto muito de textos nos slides, e sei que alguns aqui talvez estejam vendo até bem, principalmente os que estão vendo aqui pelos computadores, mas eu não queria fatiar muito. Eu fiz algumas quebras aqui, mas a ideia geral, tentando capturar e tentando ocupar essa lacuna, já que a nossa discussão seria a meritocracia sustentável dentro da gestão de recursos humanos, o que seria uma meritocracia sustentável. E aí eu tentei capturar de todo o discurso, de toda a narrativa dos executivos que lidam com gestão de pessoas em organizações, eu limitei aqui ao eixo Rio e São Paulo, onde nós temos grande parte da matriz de muitas empresas que operam no Brasil, e tentando capturar um pouco a percepção, eu coloquei assim, olha, que a meritocracia nesse ambiente, essa tal teoria Y prevalente, seria aquela onde se observa o esforço daquela organização em assegurar que as contratações, que a mobilidade interna, e mesmo que os desligamentos, assim como as recompensas que a empresa oferece, e que as diferentes formas de reconhecimento tomem como base critérios que assegurem, percebam, o mais que possível. Porque o que se percebe é que a ideia, mesmo a ideia mais entusiasmada sobre a meritocracia, não só ela esbarra em limites importantes, como ela é um eterno e amplo aprendizado. Então, o mais que possível. Porque existem muitas decisões que vão eventualmente fugir dos controles ou dos desejos de muitos gestores, mas que considerem o máximo que puder igualdade de oportunidade. Desprezadas as formas de preconceito, protecionismo, nepotismo e interesses personalísticos de gestores em todos os níveis, dentro ou fora da organização. Então, isso aqui por si só já é um desafio gigantesco, já é um desafio excepcional. E aí o texto continua dizendo, esse construto da minha teoria Y, diz que a igualdade de oportunidade deve assegurar, sempre que possível, a transparência dos critérios e das decisões que pessoas vão tomar e que afetam, ou que possam vir a afetar, as diferentes formas de recompensar ou de reconhecer pessoas, as decisões importantes relacionadas ao capital humano. E essa teoria Y também considera que a meritocracia estaria presente nesse tal ambiente, quando essas condições forem percebidas ali, mas também quando a gente puder identificar que aquela organização busca assegurar, tanto no discurso,
tanto na sua narrativa, tanto nas suas políticas formais, quanto na prática efetiva, a presença de pessoas de diferentes raças ou etnias, de diferentes gêneros, origens e orientações sexuais, em posições de destaque e em todas as áreas da organização e em todos os níveis. Aqui estamos diante de um outro desafio excepcional, um outro desafio importantíssimo. E eu fico feliz quando vejo muitas empresas preocupadas e dando, às vezes, os primeiros passos. Mas para chegarmos em lugares mais longínquos, precisamos dar os primeiros passos. Deve, a partir desses ideais de uma empresa cidadã ou de empresa socialmente responsável, no bojo da governança corporativa e nas ações de conformidade, incorporar práticas de apoio, de desenvolvimento, de educação, de formação de pessoas, da maneira mais diversa que for possível. Ou seja, então, trabalhar em cima desses conceitos de empresa cidadã, de empresa socialmente responsável, de empresa preocupada com governança corporativa, de empresa preocupada com compliance, com conformidade, empresas preocupadas com os diferentes stakeholders, e cada vez temos mais dessas figuras, e cada vez temos que virar como um polvo, com tentáculos, com ações de comunicação para vários desses stakeholders, vários desses tentáculos. Isso cada vez cria desafios maiores. Então, se eu pudesse, de maneira pretensiosa, insisto, criar um tal ambiente meritocrático ou tentar caracterizar uma organização, eu diria que essa é uma organização prevalente Y, é aquela que acredita que estamos permanentemente com algo imperfeito, mas que vamos trabalhar, vamos nos desenvolver a cada período, vamos identificar quais são os desvios e vamos buscar melhorar sempre que a gente puder. Inclui, nesse contexto que eu chamei de teoria prevalente Y, uma tal visão permanente de aprendizado organizacional. E o não uso da palavra meritocracia quando o termo não contribuir para a clareza dos propósitos da alta direção. Então, existem situações possivelmente que aquele termo talvez se aplique e que talvez não se aplique em outras questões, e talvez devamos ter uma clareza em que situação vamos utilizar. Então, eu estou juntando aqui o que havia de mais virtude dentro das reflexões, e eu chamei aqui de teoria prevalente Y. É claro que eu também capturei ambientes que eu chamei de teoria prevalente X.